alunos do terceiro ano. Hoje eu vim aqui para a gente falar um pouquinho sobre conteúdos que nós aprendemos até as nossas aulas presenciais de ciência. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a unidade 1 do capítulo de ciências. Nesse capítulo, a gente falou um pouquinho sobre as formas de alimentações dos animais, que eles precisam ir em busca dos seus alimentos. A gente falou da forma que os animais têm de se locomover. Nós tratamos também sobre as diferentes formas de reagir ao ambiente que o animal tem a capacidade de possuir. Falamos também sobre a cobertura do corpo do animal e qual é a função de cada pelo de cada animal. Falamos também sobre os diferentes ambientes em que eles vivem. Falamos sobre estratégias de defesa que eles possuem, envolvendo camuflagem, mimetismo, envenenamento e substâncias tóxicas, ok? Mas vamos lá no início. Na página 5 do nosso livro, a gente tem um primeiro tópico que trata sobre os animais não produzem seu próprio alimento. Nós sabemos que nenhum animal tem a capacidade de produzir o seu próprio alimento. Para ele adquirir esse alimento, ele precisa ir em busca dele para que ele possa ingerir e adquirir os nutrientes e substâncias necessárias. O único ser vivo que tem a capacidade de produzir o seu próprio alimento são as plantas. E a planta ela produz seu próprio alimento através de um processo chamado fotossíntese. Mas o que seria a fotossíntese? A fotossíntese é um processo químico na qual a planta pega a luz solar, pega a energia presente na luz solar, absorve pelas suas folhas, atravessa o seu caule até que chegue à sua raiz, na qual está presente o solo, e ali nós encontramos diversos sais minerais e água. Então, ali dentro do solo, a gente também consegue perceber várias reações químicas que é necessária para que a planta retire sais minerais e nutrientes necessários para a sua alimentação. E que tipo de alimentação é essa? Esse tipo de alimentação da planta é um açúcar que ela produz, que tem a capacidade de alimentá-la e manter sua vitalidade. E esse açúcar, ele é classificado cientificamente como glicose. É um tipo de açúcar que é benéfico para a planta, para que ela possa continuar viva, ok? Tratando ainda dessa questão da alimentação dos animais, a gente pode classificar os animais em 3 tipos, sendo eles carnívoros, herbívoros e onívoros. Os animais classificados como carnívoros são os animais que se alimentam de outros animais, ou seja, da carne de outros animais. Um bom exemplo que a gente pode citar é o tigre, leão, a onça, o urso polar e um exemplo interessante que tem no nosso livro, que é o sapo. Já os animais herbívoros são animais que se alimentam especialmente de plantas. Eles só se alimentam de plantas. Um bom exemplo do que a gente tem é o boi, a vaca, a capivara, a girafa, o cavalo. Esses animais, eles se alimentam somente de plantas. E por último, tratado no nosso livro, ainda na página 5, são os animais onívoros. Os animais onívoros são os animais que se alimentam tanto de plantas como de carnes. Um bom exemplo que a gente tem sobre esse tipo de animal somos nós. Nós, seres humanos, somos animais onívoros, porque nós nos alimentamos tanto de plantas, que são os vegetais, quanto da carne de outros animais, como frango, a carne do porco, a carne do boi. Entenderam? Então, há esses 3 tipos de classificações em relação à forma que os animais se alimentam. Passando a página do livro, na página 6, a gente tem o tópico Os animais se locomovem. Cada animal ele possui uma maneira de se locomover diferente. Cada grupo de animal tem a sua maneira de se locomover. E essa maneira de se locomover não está ali por acaso. Ela está ali porque o animal precisa desse tipo de... essa maneira de se locomover para conseguir buscar alimentos, para poder ingerir
e ter nutrientes necessários para sua sobrevivência, assim como ele precisa se locomover para fugir de situações de perigo na qual ele esteja inserido naquele momento. Existe, no nosso livro, são classificados 4 maneiras de locomoção dos animais. A primeira delas são que os animais têm como se locomover nadando, que geralmente são os animais que vivem em ambiente aquático. Por exemplo, os peixes. Outra maneira também de se locomover é que os animais se rastejam. E os principais exemplos sobre isso são, os principais animais que podemos utilizar como exemplo são o jacaré e a serpente. Ambos, para se locomover, precisam se rastejar. Ok? Outro exemplo que o nosso livro traz são animais que se locomovem voando, que são a maioria das aves que se locomovem dessa forma e alguns tipos de insetos. E por último, a gente também trabalha a ideia dos animais que se locomovem andando. E a gente tem, esses animais que se locomovem andando, a gente tem os animais que se locomovem sobre 2 patas ou pernas e os animais que se locomovem sobre 4 patas. Dos animais que se locomovem 2 pernas, são considerados animais bípedes. Então, nós, seres humanos, somos bípedes, porque nós temos a capacidade de se locomover sobre 2 pernas, assim como os pinguins, que se locomovem sobre 2 patas, então também são classificados como seres bípedes. Outro exemplo de animais são animais que andam sobre 4 patas. Qualquer e todo tipo de animal que anda sobre 4 patas, ele é classificado como quadrúpede. Por que quadrúpede? Porque ele se locomove sobre 4 patas. Exemplos sobre esses animais são os cachorros, os gatos, os porcos, cavalo, boi. Todos eles se locomovem sobre 4 patas. Logo, eles são animais classificados como quadrúpedes, ok? Na página 7 do nosso livro, tem um tópico: os animais reagem ao ambiente. Aqui nesse tópico, a gente consegue entender que todo animal ele tem uma maneira diferente de se comportar de acordo com as condições do ambiente. Ou seja, com o que está acontecendo naquele ambiente ali, ele tem um tipo de reação para responder àquilo que está acontecendo. Isso seja em uma fuga, em uma situação de perigo, numa situação que ele precisa estar atento ao que está acontecendo, então ele vai reagir de forma favorável, que aquele ambiente seja favorável para ele, que ele possa conseguir escapar de determinadas situações de perigo ou não. Como o exemplo que a gente trata aqui no nosso livro, nós temos as moscas. As moscas, quando elas se sentem ameaçadas, a primeira reação dela é voar, sair voando, ou seja, sempre quando ela se sentir ameaçada, ela vai sair voando. A outro exemplo que a gente tem aqui são os jacarés. O jacaré, quando ele está num ambiente que a temperatura não é adequada para ele, o que ele vai fazer? Ele vai sair daquele ponto e vai para outro ponto em um local que tenha condições climáticas que seja favorável à sua sobrevivência naquele ambiente. Então ele pode sair de um local frio e ir para um local onde ele tenha temperaturas que sejam altas e ele consiga sobreviver dentro daquele ambiente. A gente também trata aqui sobre os gatos. Os gatos em ambientes escuros, ele tem a capacidade de dilatar a sua pupila para que ele possa ter uma visibilidade maior daquele espaço em que ele esteja, para que se ele sofrer algum tipo de ameaça, ele consiga perceber e sair daquela situação de perigo. Outro exemplo que o nosso livro aqui também traz são sobre as hienas, que elas fogem dos predadores quando os predadores atacam elas. Ou seja, quando elas se sentem ameaçadas, elas percebem que seus predadores vão atrás delas atacá-las, elas saem correndo em uma velocidade muito alta. Então a capacidade de defesa dela, de se adequar àquele ambiente ali, a reagir àquele ambiente de forma favorável a ela, é sair correndo numa velocidade
bem rápida para que ela consiga sair daquela situação perigosa. A gente trata aqui também na página 7 sobre os animais vivem em diferentes ambientes. A gente sabe que cada animal ele vive em um ambiente diferente e ele tem sua classificação de acordo com isso. Os animais que vivem em terra firme, eles são classificados como animais terrestres. E também tem os animais que vivem na água, ou seja, animais que vivem em ambientes aquáticos. Esses animais eles são classificados, ou seja, considerados como animais aquáticos, ok? Na página 11 do nosso livro, a gente fala um pouquinho sobre os animais têm diferentes coberturas do corpo. A gente está falando aqui sobre o revestimento da pele do animal. Cada animal, cada grupo de animal, ele tem uma cobertura do seu corpo. Seja ela, pode ser coberta por pelos, igual os cachorros e os gatos. Pode ser também que a cobertura desse corpo seja através de escamas, como os peixes. E também a gente pode ter a cobertura corporal de um animal feita por uma carapaça, como um bom exemplo são os jabutis, as tartarugas, né? Então, esse revestimento do corpo do animal, revestimento da pele dele, tem uma função, não está ali por acaso. Todo animal tem o seu revestimento corporal apropriado a ele justamente pela função de proteger o seu corpo e auxiliar na manutenção da temperatura desse corpo. Ou seja, cada animal tem um tipo de pele que vai ser suficientemente boa, capaz de aquecê-lo de determinadas temperaturas altas ou baixas. Então a pele ela tá ali justamente para isso, para proteger a pele do animal e justamente para auxiliar na manutenção da temperatura. Na página 12 do nosso livro, a gente fala um pouquinho sobre as diferentes maneiras de nascimento dos animais. Cada animal ele tem um ciclo de vida. Todos nós vamos passar por um ciclo de vida, que começa no nascimento até a morte do ser humano ou animal, seja o que for. Só que a gente vai falar aqui sobre a questão de nascimento. E esse ciclo de vida é classificado como reprodução. Então, existem 3 tipos de reproduções que o nosso livro vem trazer, que são os animais vivíparos, ovíparos e ovovíparos. Os animais vivíparos são os animais que se desenvolvem dentro do corpo da mãe. Ou seja, eles ocupam, quando eles estão se desenvolvendo, eles ocupam o corpo da mãe como hospedeiro. E todos esses animais ovíparos, ou seja, que nascem, se desenvolvem dentro do corpo da mãe, eles são classificados como mamíferos. Todo vivíparo é um mamífero. Por quê? Porque todo mamífero, quando pequeno, se alimenta do leite materno. Mais embaixo a gente tem exemplo dos ovíparos. Os ovíparos são animais que põem ovos e esses ovos têm filhotes que se desenvolvem ali dentro até o seu nascimento. Então, todo ovíparo ele se desenvolve dentro de ovos que está fora do corpo da mãe. Um exemplo clássico são as galinhas. Ela sempre vai desenvolver o seu filhote dentro de um ovo que está fora do corpo dela. Então, ela põe aquele ovo e aquele ovo vai se desenvolver a tempo hábil de que nasça ali o filhote dela. Vai chegar um determinado tempo que vai haver o rachamento, a ruptura daquele ovo e vai nascer o filhote. Na página 13, a gente vai falar sobre os ovovíparos. Os ovovíparos são animais cujos filhotes se desenvolvem em ovos que ficam dentro do corpo do adulto, ou seja, dentro do corpo da mãe. O filhote vai se desenvolver dentro de ovos e esses ovos vão estar dentro do corpo da mãe, ok?
Dois exemplos clássicos também sobre animais ovovíparos são os tubarões e são as serpentes. Ok? Aqui embaixo no nosso livro a gente tem o Você Sabia? Aqui no Você Sabia, a gente fala sobre um processo chamado metamorfose. A metamorfose é a transformação, é um conjunto de transformações que determinados animais passam desde o seu nascimento até a sua fase adulta. Ou seja, ele nasce em um determinado corpo quando pequeno. Com o passar do tempo, esse corpo vai sofrendo mudanças até chegar à sua fase adulta e tem a sua estrutura física completamente diferente da sua estrutura física inicial quando ele nasceu. Um belo exemplo são as borboletas. Quando elas nascem, elas são lagartas. Aí, com o tempo, ela vai passando por diversas transformações até que se atinja a fase adulta e vire uma borboleta. Então, esse processo que muda a característica inicial para a característica final de um determinado ser se chama metamorfose. Na página 18 do nosso livro, a gente vai falar um pouquinho sobre as estratégias de defesa dos animais. Cada animal possui uma estratégia de defesa diferente do outro. Ele vai possuir uma estratégia que seja favorável a ele para que ele consiga fugir de determinadas situações perigosas que coloquem ele em ameaça. Aqui no livro, na página 18, a gente